Bem, meus amigos, eu acho que nós tivemos uma semana trágica. E não foi só pela queda do avião com os meninos da Chapecoense. Um drama que afetou toda a gente. Quem é que não se comoveu com aquilo? É uma tragédia que podia perfeitamente ser evitada se o dono da frota lá, da frota única, o avião que caiu, não fosse um ganancioso que queria economizar combustível. Eu fiquei olhando esse episódio dos garotos mortos, me coloquei no lugar dos pais, e dos amigos e dos parentes daquela gente. Que horror. Não era para ter acontecido. Errou quem contratou o avião, errou o maldito piloto proprietário da frota de um avião. Mas é aquela fatalidade que não é a fatalidade, que tem a mão do inimigo, né? Eu acho que o Brasil se cobriu de luto sem necessidade, por uma irresponsabilidade que parece que permeia autoridades bolivianas. Enfim, a única coisa que está clara para mim é que o piloto proprietário é o grande responsável por essa tragédia. E nós vamos demorar muito tempo para esquecer essa doideira toda. Você vê aquela meninada na flor da idade morta, é uma coisa de rasgar o coração. Eu lamento especialmente pela morte do Mário Sérgio, que eu vi jogar e que eu tive a oportunidade de conhecer quando ele estava no auge da carreira. E foi um prazer, uma alegria tê-lo conhecido. Uma pessoa excelente, firme, um brasileiro notável. Deus o tenha, Mário Sérgio. Você é uma pessoa que marcou sua passagem entre nós aqui. Além de grande craque, um grande homem. Fique com Deus. Bom, mas outras coisas trágicas aconteceram também nessa semana, meus amigos. Nós tivemos aquela decisão do STF de legalizar aborto até o terceiro mês. Isso é uma estrupício, uma loucura, um assassinato legal de bebês não nascidos. Eu li na Folha de São Paulo a entrevista do Barroso do STF, é assim que eu chamo, tentando explicar a decisão que ele ajudou a tomar. Uma loucura, coisa de revolucionário, coisa de assassinos frios. Não há justificativa alguma. Depois veio a imprensa dizer que muitas mães no Brasil têm filhos involuntariamente, como que dizer o seguinte, olha, elas têm o direito de abortar. Não é isso. Você vê aquelas pesquisas que não são mal feitas, são tendenciosas. A maior parte das mulheres que eu conheço tem filhos involuntariamente, sem os querer. Mas não os rejeitando. Os meus filhos todos nasceram involuntariamente. E são muito queridos. E eu acho que a maior parte dos filhos são assim. A força da vida que move para a procriação, ela é irresistível. E o fato de uma mulher não planejar ou desejar explicitamente o filho não significa que ela o rejeite, e muito menos que possa caminhar para o aborto. Essa decisão é uma coisa não só lamentável, ela é uma coisa que precisa ser revista imediatamente. Mas com esse STF que daí não vai ser revisto tão cedo. Não se pode menosprezar a vida, muito menos a vida dos filhos. É uma coisa inominável, é uma coisa absolutamente inaceitável. E a grande imprensa toda apoiando o avanço, a coisa que é um progresso para as mulheres. Que progresso, minha gente! Onde já se viu mães assassinando filhos, isso ser chamado de progresso? Não faz sentido, é uma coisa inominável, é um crime. É um crime aos olhos de Deus e aos olhos de quem tem um mínimo de sensibilidade moral. Não se pode aplaudir uma coisa dessa. Muito ao contrário, é preciso criticar, é preciso denunciar. Ademais, o STF não tem poder legislativo, está usurpando o poder do poder legislativo, invadindo uma coisa que não é sua. Ele tem que fazer cumprir a lei. Fazer cumprir a lei é
o que está na Constituição e o que está nas leis ordinárias aprovadas onde tem que ser aprovado. O aborto é crime, ponto final. Inovação nessa área, do ponto de vista do jurídico, é apenas um abuso de autoridade. Aqui eu até acho que devemos fazer uma legislação para coibir os abusos de autoridade das excelências que estão no STF. Essas inovações não estão de acordo com a alma coletiva brasileira, não tem o apoio da população. Isso é coisa de revolucionário de gabinete, revolucionário togado que está lá para praticar o mal. O seu Barroso bem verbalizou o mal que ele praticou e que os seus ajudaram a praticar. É uma coisa lamentável. E nós tivemos muitos fatos essa semana. Tivemos aí a tentativa do Congresso de fazer a restrição aos juízes e promotores, quase um golpe contra o Poder Judiciário. Também inaceitável. Eu acredito que a justiça humana é muito falha. Eu acredito que a justiça estatal é um arremedo da justiça, mas é a única acessível. Se os agentes do Poder Judiciário não tiverem a independência e a devida segurança de que seus atos não estão sujeitos a uma revisão fora do âmbito do judiciário, aí a justiça vira... Um juiz não pode decidir com medo, esse é o que eu quero dizer. Não pode decidir sujeito a uma penalização por ele tomar uma decisão. Pior do que uma decisão ruim ou até mal feita é não ter decisão nenhuma. Acredito que não se pode apoiar uma medida desse tipo. Eu acho que o grito dos juízes, dos promotores, da parte sadia da nossa sociedade, veio a calhar. Eu gostei da fala do presidente Temer, dizendo que alguma coisa nesse sentido seria vetada com o apoio do presidente da Câmara e do Senado. Vamos ver. As pessoas costumam ter duas palavras. Mas o presidente Temer tem tido alguma firmeza, vamos dizer assim. Vamos esperar que ele cuide. Outra coisa que eu fiquei realmente abismado foi com a saída do ministro da Cultura. Que coisa feia! Como é que um homem que no posto de ministro de Estado, parece que é da carreira de diplomata, se presta a ficar fazendo gravações e criar escândalos políticos para derrubar seus pares? Não queria derrubar, acho que o cara queria aparecer. É um sujeito muito novo, muito... Sabe, eu vejo ali um homem despreparado para o exercício do cargo. Uma pessoa que não pode ter nas mãos o poder que tem o ministro. E ficou provado mais uma vez que o presidente Michel Temer errou ao manter a cultura, a Secretaria de Cultura, como estado de ministério. Devia retornar para o quinto escalão, é isso que eu dizia. A queda do ministro Gedel também foi uma daquelas coisas interessantes, porque o sujeito é um ministro, tem cargos federais e se comportou como um vereador. Eu não vi crime algum no que ele fez. Eu vi foi uma atrapalhada. Uma tentativa de burlar a legislação por pressão política sobre os decisores da burocracia. Não dá certo isso. O ministro Gerdel caiu do tamanho de um vereador de cidadezinha do interior. Mas esse é o nível dos políticos que nós temos. Os caras que estão em postos de mando. É essa gente que decide por todos nós. O que mais aconteceu, meus amigos? Bom, nós tivemos aí a queda da taxa de juros. Devagarinho, muito iê. É claro que os rentistas e os banqueiros não estão gostando nada disso, de reduzir seus ganhos. E cada centavinho que tira, cada pontinho que tira dos juros é uma perda de rentabilidade para os grandes rentistas e grandes bancos. Mas é preciso que isso aconteça, e é preciso que aconteça de forma mais rápida. Essa morosidade é que é incompreensível. Agora, eu sei o tamanho do enfrentamento que é uma decisão dessa. É difícil um presidente do Banco Central que vem de um banco privado
e certamente quando sair do Banco Central vai voltar para um banco privado, é difícil um cara desse liderar uma queda de juros mais rápida. Muito difícil. E o ministro da Fazenda, que foi banqueiro ele mesmo, e é um par, e vamos ter confiança da Banca Nacional. Falar em redução do juros para eles é quase palavrão, é um insulto. Não querem. Estou fazendo isso aí porque as condições se impõem. O fato é que a conta de juros no orçamento nacional não cabe mais. Se não reduzir, não sei como é que vai ser. Essa gente passou a vida inteira abusando da taxa de juros, roubando o Estado mesmo, privatizando o orçamento público por administrar uma taxa de juros absolutamente fora do prumo. Tem sentido teórico algum o nível que a taxa de juros no Brasil anda. Isso para o governo. Você imagina o particular. Tenta fazer uma operação de crédito, de capital de giro, de financiamento de automóvel, financiamento imobiliário. É um roubo. As pessoas vêm se constar comigo a respeito de oportunidade de financiamento para isso, para aquilo. Em geral, eu digo, não faça. Você vai entregar parte de sua renda importante para o financiador. É bobagem, não faça. Ah, mas eu tenho que comprar isso, junta o dinheiro e compra à vista. Você vai comprar mais barato e não vai dar dinheiro para a banca. Mas muitas vezes a circunstância não permite que assim seja, porque afinal o sistema financeiro tem uma função importante de financiar bens de consumo e bens de investimento. E no Brasil esse negócio ficou meio de lado, mas precisa acontecer de alguma maneira ou de outra. E muita gente vai para o sacrifício e acaba pagando uma taxa de juros escorchante. Isso tem que ser visto, isso é inaceitável. Né? Bom, outra notícia realmente importante que aconteceu foi o fato do STF fazer do Renan Calheiros réu. Depois de longos e longos anos, uma coisa acessória, uma coisa quase da vida privada dele, não da vida pública, se tornou réu. Mas os outros processos também estão aí. Eu espero que todos tenham feito. O Renan é um cara admirável, sob muitos aspectos. Tem sobrevivido a todos os governos, enfim, tem enfrentado uma batalha muito grande, hora está de um lado, hora está do outro, apoiou o PT, ajudou a derrubar o PT, era do Collor, ajudou a derrubar o Collor, aquelas coisas, né? Está sempre do lado vencedor. Ser pego por uma manteúda chega a ser quase irônico, o pagamento de uma pensão de manteúda. Mas, naquela história lá do mafioso lá dos Estados Unidos, que pegaram pelo imposto de renda, não foi pelo que ele fazia, matava, roubava, assassinava, assaltava, fazia o diabo, e isso não levou ele para a cadeia, mas o imposto de renda levou. É mais ou menos o que está acontecendo com o Renan. Ele fez e aconteceu, pererê, pororó, dizem que teve no mensalão, dizem que teve no petrolão, dizem que isso e aquilo, mas está sendo pego pela manteúda. É irônico, não é? Bom, e também nós tivemos aí o progresso da tramitação da emenda da PEC dos gastos, do teto dos gastos públicos. Isso é relevante, isso é importante, isso precisa acontecer. Chegou a hora de que um gestor público, quando for dar aumento de salário, quando for dar benefício, quando for fazer qualquer coisa que tem impacto financeiro no orçamento, ele precisa saber que vai ter uma troca. Se der aumento de salário, alguma coisa vai ficar fora. Não se gasta mais no escuro. Isso é muito importante, isso vai dar uma trava, sobretudo nas instâncias de governos inferiores, tipo prefeituras e estados. Na União também, mas na União a coisa é um pouco diferente, vamos dizer assim. Eu gosto muito dessa ideia, mas eu digo que ela é insuficiente. Nesse momento, o Brasil precisa mais do que não deixar acontecer uma expansão de gastos. O Brasil precisa de redução de gastos públicos. É preciso reduzir esses déficits monstruosos que têm sido noticiados. Mas a PEC dos gastos não pega isso. Ela só dá um limite para o futuro. E se não houver queda de gastos, aí nós vamos ter problemas. Meus amigos, a semana foi trágica, a semana foi dolorosa, especialmente pela queda do avião que matou nossos jovens e pela PEC
que autorizou e sancionou aborto legal ao arrepio do legislativo, ao arrepio da alma cristã dos brasileiros. Uma coisa repudiável. Mas é assim, a gente precisa lutar para trazer de volta o Estado brasileiro para o lado dos bons. Tirar gente que esse Barroso do STF aí, que é um demônio vestindo uma capa preta lá e parecendo um pavão e fazendo as coisas que sua mente revolucionária indica. É um homem mau. Aliás, os que aprovaram isso, a primeira Câmara lá do STF, são pessoas más, que fazem isso sorrindo e dizendo que estão lutando pela liberdade, sobretudo a liberdade das mulheres. Que coisa é essa? Onde já se viu chamada liberdade? Um falso direito de matar os filhos. Isso é crime. Não tem outro nome. Meus amigos, a semana foi pesada. Fico por aqui.